Oi, 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 gente, tudo bem? Tô aqui no meu canal do YouTube para te fazer a avaliação das eleições de 2024, já projetando 2026. O Centro Democrático, o Centrão, saiu mais uma vez fortalecido. E eu vou te explicar por que tudo isso. Vamos lá, vamos começar por Curitiba. Eu tive nos bastidores, encontrei algumas vezes Eduardo Pimentel e disse a ele: você vai ter 57% dos votos válidos no segundo turno. Se quiser, algum dia você pergunte para ele se o Rivaroli não fez essa avaliação. E por que eu faço isso? Porque quando alguém é indicado por um atual gestor que tem uma avaliação ótima, que é acima dos 70%, desde 2008, quando eu comecei a cobrir eleições, eu venho percebendo que esse candidato indicado, ele recebe, em média, 50% dos votos válidos, mais entre 5 a 10%. Quando ele é indicado, ele chega ali e bate na casa dos 60%. E eu usei esse número, fiz esse cálculo que eu tenho percebido, que eu tenho notado, que eu tenho constatado, e a eleição está aí, garantiu. Eduardo Pimentel é o ganhador dessa eleição, mas a grande vencedora pode ser Cristina Grêmio, que do nada, de não existir politicamente, chega a quase 400 mil votos e se fortalece para uma eleição futura para deputada federal, se coloca como um quadro na cidade e no estado, ou até mesmo para o Senado. Mas qual é o grande recado que foi dado nas urnas? O eleitor não aguenta mais o histrionismo e não permite que os seus gurus políticos coloquem um pé em cada canoa. Foi assim em Curitiba, quando Jair Bolsonaro, com o bolsonarismo, indica Paulo Martins para ser vice de Eduardo Pimentel, mas não se distancia de Cristina Grêmio e chega a dizer que não pode falar, mas que torce por Cristina Grêmio. Uma outra coisa, Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL, segurou Bolsonaro, que queria vir a Curitiba, subir no palanque, para garantir votos e que seria sua candidata Cristina Grêmio. Mas o PL dele indicou Paulo Martins, que sempre esteve perto de Bolsonaro. O eleitor não aceita mais um pé em cada canoa. Quem sai muito enfraquecido com isso é o próprio bolsonarismo. Mas aqui fica um recado para a eleição de 2026. A direita está completamente pulverizada de candidatos. E por que sai muito forte Tarcísio de Freitas? Porque foi ele que bancou a eleição de Ricardo Nunes, enquanto Bolsonaro fez acenos para o Marçal, brigou, depois acenou de novo. Fica muito claro que ele sai absolutamente fortalecido, apesar de dizer que o candidato é sempre Bolsonaro, mas cometeu um erro no final, ao soltar aquela informação contra Boulos. E a Justiça Eleitoral pode torná-lo inelegível. Caiado também, muito fortalecido, porque em Goiânia brigou com Bolsonaro, garantiu seu candidato em cima do candidato de Bolsonaro e fez uma grande eleição. São dois nomes muito consideráveis para a direita, junto com Ratinho Júnior, que se coloca mais no centro, mas na centro-direita. E pode ter uma colisão muito forte com ambos os lados. São os três nomes mais fortalecidos. Zema nem se fala. Onde colocou a mão, não deu certo em Minas Gerais. De um possível presidenciável, hoje já não se fala mais nele. Mas e a esquerda? Quem tem a esquerda? Apenas Lula. Não há outro candidato nesse momento. Portanto, para se fortalecer, vai ter sim que fazer uma coalizão com o Centro Democrático, com o Centrão. Tem Tarcísio de Freitas, tem Ronaldo Caiado, tem o próprio Bolsonaro, se conseguir nos bastidores fazer uma reversão, ter uma anistia e conseguir estar apto à eleição, porque hoje ele está inelegível até 2030, e Ratinho Júnior. Ratinho Júnior elegeu quem quis, ou em parceria com alguns núcleos políticos nas maiores cidades do nosso estado. Foi assim em Londrina, foi assim em Curitiba. Ratinho Júnior já colocado por Kassab como seu candidato forte à presidência da República. E nos bastidores já é sabido. Ou ele sai candidato a vice, ou sai encabeçando uma chapa para presidente, ou não vai sair ao Senado. Quem sai fortalecido no Paraná também? Rafael Greca, que bancou a eleição de Eduardo Pimentel junto com Ratinho Júnior e sonha em ser governador. Mas para o interior houve também um crescimento de força de um nome que sempre esteve no legislativo e trabalhando nos bastidores. Cury, Alexandre Cury, que também sonha em ser governador.
no mínimo, vice-candidato ao governo do estado. Então o PSD vai ter essa disputa. Quem Ratinho vai abençoar para ser o candidato futuro ao governo do estado? Ratinho sai muito forte, sim, porque tem ótima avaliação e fez bons nomes, e hoje já colocado por Kassab como principal nome do PSD para uma eleição nacional. Falando do bolsonarismo, conseguiu eleger apenas 2 capitais, cresceu muito no primeiro turno, mas no segundo turno perdeu essa tração. PSD continuou crescendo, o centro democrático é muito forte. O eleitor deu um recado nas urnas. Eleição nacional se discute em eleição nacional. Temas nacionais para as eleições presidenciais. Quando o assunto é local, ele prefere as pautas locais. Saúde, segurança, transporte, escola das crianças. E as mulheres, em sua maioria, que são aquelas que usam os serviços públicos com mais frequência, seja na classe C, que hoje está em 53% do Brasil, seja em qualquer classe, as mulheres preferem o equilíbrio. Elas não votam no histrionismo. Isso fica muito claro com o fortalecimento do Centrão ou do Centro Democrático, MDB, o próprio PL, que é um pouco mais à direita, mas principalmente MDB e PSD, que são centro, e PP, cresceram demais nessas eleições. O lulismo também sai absolutamente enfraquecido, fazendo, com a máquina do Estado na mão, apenas um candidato eleito na cidade de Fortaleza. Então fica muito claro que o eleitor quer posicionamento. O Lula, nesse sentido, ele abriu mão de apoios no segundo turno, de aparecer nas eleições. Ele apareceu em apenas uma muito forte, que foi na Grande São Paulo, e acabou ganhando, se não me falha a memória, em Diadema. Mas, para não trazer a derrota para ele, resolveu não aparecer nessas eleições. Então, mesmo com a máquina, o petismo sai muito enfraquecido, principalmente o lulismo. Essas duas figuras têm que acordar. O eleitor quer posicionamento. E, principalmente, quando o assunto é eleição municipal, ele quer a discussão local. Kassab é o principal vencedor das eleições de 2024. E já deu um recado muito claro, tanto para a direita quanto para a esquerda. A direita está rachada. Há muitas pessoas ali. Há o próprio Ratinho Júnior, há o Kassab, que já indica o Ratinho Júnior, há o Bolsonaro, se assim for, né, se assim permitirem que ele seja um candidato à eleição, ao Tarcísio de Freitas e ao Ronaldo Caiado. Mas e na esquerda? Quem é que tem? Só existe um nome, apenas o de Lula. Mas ele terá fôlego para chegar depois desse recado das urnas, em que o petismo perdeu muita força, enxugou do tamanho que tinha, mesmo com a máquina do Estado na mão? Fica claro o seguinte, e o Kassab já deu o recado, tanto a direita quanto a esquerda, se quiserem qualquer coisa, vão ter que chamar o Centrão, o Centro Democrático, para uma conversa. E aí é a política de coalizão, mas a política que foca em resultado. Não interessa qual coalizão vai ser feita, mas para chegar ao poder, para governar e tentar fazer política, para trazer solução para as pessoas, o Centrão está preparado para isso. Aliás, não pode chamar de Centrão, eles não gostam. É o Centro Democrático. Mas a principal figura dessa eleição se chama Gilberto Kassab, que entendeu que na política municipalista que hoje tem o PSD, não há direita, esquerda ou centro. Há coalizão local. O partido está com quem tem mais chance de chegar no poder. O que o MDB sempre fez e continua muito forte nos municípios. O PP também age dessa forma. E o PSD fez o que fez. Os nossos eleitores deram um simples recado. Queremos política de resultado e não política histriônica, raivosa e ideológica. Um abraço, gente. Sorte e paz para todo mundo. Valeu.